Eu vou contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido em nenhuma igreja. Durante anos, eu orava todos os dias. Acordava cedo, me ajoelhava no chão frio do meu quarto e clamava a Deus. Jejuava 2 vezes por semana. Lia a Bíblia até meus olhos arderem. Mas sabe o que acontecia? Nada. Absolutamente nada. Era como se minhas palavras batessem num muro invisível e voltassem vazias. Como se o céu estivesse fechado só para mim. Eu via outras pessoas recebendo milagres, testemunhando maravilhas, enquanto eu continuava no mesmo lugar. Noites inteiras eu passava chorando, perguntando: Deus, o que há de errado comigo? Por que o Senhor não me ouve? Eu cheguei num ponto em que quase desisti de tudo. Quase. Porque foi exatamente quando eu estava no fundo do poço que algo aconteceu. Algo que mudou completamente minha forma de ver o mundo espiritual. Eu descobri que havia uma razão para todas aquelas orações não respondidas. Uma razão que ninguém tinha coragem de me contar. Talvez você esteja passando pelo mesmo agora. Talvez você ore e ore, mas parece que suas palavras se perdem no vazio. Talvez você já tenha até duvidado se Deus realmente existe ou se Ele se importa com você. Eu entendo. Eu já estive aí. E é por isso que preciso contar o que descobri. Porque quando a luz finalmente revelou o que estava bloqueando minhas orações, tudo mudou. E não foi do jeito que eu esperava. Foi muito mais profundo, muito mais sério do que qualquer pregação que eu já tinha ouvido. E é isso que vou compartilhar com você agora. Se você está cansado de orar sem resposta, se você está quase desistindo da fé, por favor, ouça até o fim, porque o que vou revelar pode mudar sua vida espiritual para sempre. Pode ser a chave que você estava procurando para finalmente ver o céu se abrir sobre sua vida. Mas prepare seu coração, porque a verdade que vou contar não é fácil de ouvir. Ela vai mexer com tudo que você acreditava sobre oração. Ela vai mostrar que talvez, só talvez, o problema nunca foi com Deus. O problema estava em outro lugar. Um lugar que ninguém quer admitir que existe. Deixa eu explicar melhor quem eu era. Eu não era um crente qualquer. Eu era daqueles que todo pastor adora ter na igreja. Primeiro a chegar, último a sair. Participava de todos os grupos de oração, todos os jejuns coletivos, todas as vigílias. Minha Bíblia estava toda marcada, cheia de versículos decorados. As pessoas me viam como exemplo de fé, mas por dentro eu vivia uma guerra que ninguém sabia. Enquanto eu levantava as mãos no louvor, meu coração gritava de desespero. Enquanto eu dizia amém para as orações dos outros, por dentro eu pensava: por que comigo não funciona? Era como viver 2 vidas, uma pública, onde eu era o crente exemplar, e uma privada, onde eu lutava contra a sensação de abandono. Eu me lembro de uma noite específica. Estava sozinho em casa, ajoelhado no meu quarto. Já eram 3 da manhã e eu ainda estava ali, clamando. Minha família passava por uma situação difícil. Não vou entrar em detalhes, mas era questão de vida ou morte. Eu implorei, chorei, prometi coisas a Deus. E sabe o que ouvi? Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia zombar de mim. Foi aí que comecei a perceber que algo estava errado. Não era normal orar tanto e não ver nada mudar. Não era normal jejuar até ficar fraco e continuar na mesma situação. Comecei a observar outras pessoas na igreja e notei algo curioso. Nem todos que oravam recebiam respostas. Havia um padrão. Alguns recebiam milagres atrás de milagres, outros viviam num eterno silêncio celestial. Mas o que me intrigava mais era isso. Eu seguia todas as regras. Não tinha pecado escondido, não tinha mágoa no coração, dava o dízimo certinho. Então por quê? Por que minhas orações pareciam bater num teto de bronze e voltar? A resposta veio de um jeito que eu nunca esperaria. Através de uma situação que me fez enxergar o que acontece do outro lado, no mundo espiritual, quando alguém ora. E foi aí que tudo começou a fazer sentido.
Um sentido assustador, mas libertador. Agora me diz uma coisa, e seja sincero nos comentários. Você já sentiu que suas orações não passam do teto? Que por mais que você clame, parece que Deus não ouve? Porque se você já sentiu isso, precisa prestar muita atenção no que vou contar a seguir. Pode ser que você esteja passando exatamente pelo mesmo bloqueio espiritual que eu passei. E sim, existe uma saída. O que vou contar agora pode chocar você. Mas é a pura verdade que descobri depois de anos sofrendo em silêncio. Existe uma estratégia das trevas específica para silenciar as orações dos filhos de Deus. Não é teoria da conspiração, não é fanatismo. É uma realidade espiritual que a maioria das igrejas não tem coragem de ensinar. Veja bem, o inimigo sabe uma coisa que muitos crentes ignoram. Quando um justo ora com fé verdadeira, o céu se move. Montanhas são removidas. Situações impossíveis se resolvem. Portas fechadas se abrem. Então, qual é a estratégia dele? Simples: cortar a conexão antes que a resposta chegue. É como se existisse uma linha telefônica entre você e Deus. A oração é a ligação. Mas o que acontece quando alguém corta o fio? A ligação cai. Você fala, mas do outro lado ninguém escuta. E o pior, você nem percebe que a linha foi cortada. Eu descobri isso de uma forma bem prática. Havia uma mulher na minha congregação que recebia respostas para tudo que pedia. Tudo. Enquanto eu passava meses orando pela mesma coisa sem resposta, ela orava uma vez e acontecia. Intrigado, comecei a observá-la e notei algo diferente nela. Ela orava de um jeito que eu nunca tinha visto. Não eram orações longas e elaboradas como as minhas. Eram simples, diretas, mas carregadas de algo que eu não tinha, autoridade espiritual. Era como se ela soubesse um segredo que o resto de nós desconhecia. Um dia, criei coragem e perguntei. Ela me olhou com compaixão e disse: "Filho, você ora, mas ora amarrado. Suas orações não sobem porque tem corrente te prendendo e você nem sabe disso." Aquelas palavras me gelaram. Amarrado? Correntes? Do que ela estava falando? Foi então que ela me explicou algo que mudou minha vida. Muitos estão dentro da igreja, com as mãos levantadas, mas com o coração em cativeiro. Oram, mas suas orações são interceptadas antes de chegar ao trono. E o mais assustador, isso acontece com crentes sinceros, pessoas que amam a Deus, que querem fazer a coisa certa, mas que sem saber deram legalidade para o inimigo bloquear sua conexão com o céu. É sutil, é silencioso, mas é devastadoramente eficaz. Você acha que isso é possível? Que forças espirituais podem realmente interferir em nossas orações? Ou você acredita que é tudo psicológico? Eu tinha minhas dúvidas também, até que aprendi como esse mecanismo funciona. Agora vou explicar como descobri que o diabo opera para bloquear nossas orações. É mais simples e ao mesmo tempo mais complexo do que você imagina. Ele não precisa impedir você de orar. Isso seria óbvio demais. O que ele faz é muito mais sutil. Ele rouba sua fé durante a oração. Funciona assim: você começa a orar cheio de esperança, mas enquanto suas palavras saem, pensamentos começam a invadir sua mente. Deus não está ouvindo. Você não merece ser atendido. Lembra daquele pecado do passado? Você é muito pequeno para Deus se importar. Isso nunca vai mudar. São sussurros, tão sutis que você acha que são seus próprios pensamentos. Mas não são. São dardos inflamados lançados para destruir sua fé no exato momento em que você mais precisa dela. E sabe o que acontece quando você concorda com esses pensamentos? Sua oração perde a força. Jesus foi claro: tudo é possível ao que crê. Mas se enquanto você ora, você duvida, o que acontece? A dúvida cancela a fé. É como tentar encher um balde furado. Por mais água que você coloque, ele nunca fica cheio. Eu vi isso acontecer comigo mesmo. Lembro de uma vez que estava orando pelo emprego que tinha perdido.
Comecei a oração confiante, declarando as promessas de Deus. Mas no meio da oração veio o pensamento: você tem 45 anos, quem vai te contratar? E outro: a situação econômica está péssima. E mais outro: Deus tem coisas mais importantes para resolver. Quando terminei de orar, não sentia mais fé, sentia só cansaço e desesperança. E obviamente nada aconteceu. Não porque Deus não quisesse me ajudar, mas porque eu mesmo tinha sabotado minha oração ao concordar com as mentiras do inimigo. Mas tem algo ainda pior. O diabo usa nossas feridas emocionais contra nós. Traumas do passado, rejeições, abandonos, tudo isso se torna munição nas mãos dele. Enquanto você ora pedindo cura, ele sussurra: seu pai te abandonou, por que Deus seria diferente? Enquanto você pede provisão, ele lembra: você sempre foi pobre, vai morrer pobre. E tem mais uma estratégia que descobri: ele usa a religiosidade contra nós. Sim, você ouviu certo. Ele pega versículos bíblicos e distorce para criar condenação. Você não tem fé suficiente. Você não jejuou o bastante. Você não é santo o suficiente. E assim, em vez de nos aproximarmos de Deus com confiança, chegamos cheios de medo e culpa. O resultado? Orações fracas, sem poder, sem autoridade. Orações que morrem antes de sair dos nossos lábios. E o pior: achamos que o problema é com Deus, quando na verdade fomos nós que entregamos nossas armas ao inimigo. Agora vou tocar num assunto delicado, mas necessário. Muitas igrejas, sem saber, acabam colaborando com o plano do inimigo de bloquear nossas orações. Como? Através de ensinamentos distorcidos que parecem espirituais, mas que, na verdade, nos mantêm em cativeiro. Quantas vezes você já ouviu: se Deus não respondeu, é porque não era a vontade dele? Parece piedoso, não é? Mas pense comigo, se fosse sempre assim, por que Jesus mandaria pedir? Por que ele diria: pedi e recebereis, se na maioria das vezes não vamos receber? A verdade é que criaram uma teologia da derrota, uma doutrina que nos ensina a aceitar o silêncio do céu como normal. Deus sabe o que é melhor, dizem. E claro que ele sabe. Mas isso não significa que ele quer que vivamos sem respostas, sem milagres, sem ver sua mão agindo em nossas vidas. Eu passei anos acreditando nisso. Quando minhas orações não eram respondidas, eu me conformava. Deve ser a vontade de Deus. Mas sabe o que descobri? Muitas vezes não era a vontade de Deus coisa nenhuma. Era simplesmente que eu estava orando errado, orando sem fé, orando amarrado por mentiras religiosas. Veja o que a Bíblia realmente diz. Jesus disse em João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Tudo. Não disse algumas coisas. Não disse se for da minha vontade. Ele disse tudo. Mas a religião nos ensinou a diminuir essa promessa, a colocar tantas condições que no final não esperamos mais nada. Outro ensinamento perigoso. O sofrimento é pedagógico. Deus está te ensinando algo. Mentira. Deus não precisa te fazer sofrer para te ensinar. Ele tem o Espírito Santo, tem a palavra, tem 1000 maneiras de falar com você sem precisar te deixar no deserto por anos. Mas quando acreditamos que nosso sofrimento é vontade de Deus, o que fazemos? Paramos de lutar, paramos de buscar a mudança. E tem a pior de todas as distorções. Você precisa merecer as bênçãos de Deus. Isso é veneno puro. Se fosse por merecimento, ninguém receberia nada. A graça existe justamente porque não merecemos. Mas quando você acha que precisa ser perfeito para Deus te ouvir, o que acontece? Você ora já derrotado, já achando que não é bom o suficiente. Eu vi isso destruir a fé de tanta gente. Pessoas que começaram cheias do Espírito, mas que foram sendo moldadas por essa religiosidade morta. E no final, se contentam com migalhas, quando Deus quer dar um banquete. Me diz uma coisa, e quero que você seja bem honesto nos comentários.
Você acredita que Deus ainda faz milagres hoje como fazia na Bíblia? Ou você acha que aquela era passou e agora temos que nos contentar com menos? Porque sua resposta a essa pergunta pode estar determinando o que você recebe ou deixa de receber de Deus. O momento da minha virada aconteceu de um jeito que eu nunca esperaria. Estava numa reunião de oração, daquelas bem pequenas, só umas 5 pessoas. Todo mundo orando e eu ali, fazendo minhas orações de sempre. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. No meio da reunião, uma senhora que eu nunca tinha visto antes parou de orar, me olhou e disse: "O Espírito Santo está me mostrando algo sobre você. Posso falar?" Eu concordei meio sem jeito, e o que ela disse em seguida mudou minha vida para sempre. "Filho", ela começou com lágrimas nos olhos, "você tem orado como escravo, não como filho. Você chega diante de Deus com medo, não com confiança. E tem mais, você está carregando culpas que Deus já perdoou, mas você não perdoou a si mesmo." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Era verdade. Toda santa vez que eu orava, eu começava pedindo perdão por pecados antigos, como se Deus não tivesse me perdoado da primeira vez. Eu orava com medo de estar incomodando Deus, como se Ele fosse um pai irritado que a qualquer momento poderia explodir. Mas ela continuou: "Tem alguém que você precisa perdoar, alguém que te feriu profundamente. E enquanto você não liberar perdão, suas orações vão continuar presas." Eu sabia exatamente de quem ela estava falando. Uma pessoa que tinha me traído anos atrás e que eu dizia ter perdoado, mas no fundo ainda guardava mágoa. Naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Eu chorei como não chorava há anos. Liberei perdão de verdade, do fundo do coração. Confessei pecados que escondia até de mim mesmo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava realmente falando com meu pai, não com um juiz distante. A mudança foi imediata. Não estou dizendo que todos os meus problemas se resolveram do dia para a noite, mas minhas orações mudaram. A forma como eu chegava diante de Deus mudou. Eu parei de orar como mendigo e comecei a orar como filho. Parei de implorar e comecei a declarar as promessas com autoridade. E sabe o que começou a acontecer? Respostas, primeiro pequenas, depois maiores. Portas que estavam fechadas há anos se abriram. Situações impossíveis se resolveram. O céu que parecia de bronze se abriu e eu finalmente entendi. O problema nunca foi Deus não querer responder. O problema eram as barreiras que eu mesmo tinha construído. Se você chegou até aqui, é porque Deus quer fazer algo especial na sua vida também. Não desista agora. O que vou compartilhar nos próximos minutos pode ser exatamente o que você precisa ouvir para ver sua vida de oração ser transformada. E no final, vou fazer uma oração especial por todos que permaneceram até o fim. Uma oração de quebra de amarras e liberação. Então, continua comigo. Agora que você entendeu como fui liberto, preciso te alertar sobre algumas verdades que vão proteger sua vida de oração. Porque o inimigo não desiste fácil. Ele vai tentar te amarrar de novo, vai tentar roubar o que você está recebendo agora. Mas você não vai deixar. Primeiro, entenda isto: Deus nunca, em momento algum, deixou de te ouvir. Cada lágrima que você derramou, cada clamor que você fez, cada sussurro desesperado, Ele ouviu todos. O problema é que entre o céu e você, forças das trevas tentaram construir uma barreira. Mas essa barreira só tem poder se você der legalidade para ela existir. Como você dá essa legalidade? Através do pecado não confessado, da falta de perdão, da incredulidade, do medo, da religiosidade morta. Cada uma dessas coisas é como uma pedra na muralha que separa suas orações do trono de Deus. Mas aqui está a boa notícia. Você pode derrubar essa muralha hoje mesmo. A Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Justo aqui não significa perfeito. Significa alguém em posição correta diante de Deus.
Alguém que confessou seus pecados, que liberou perdão, que se aproxima de Deus pela fé no sangue de Jesus, não por seus próprios méritos. Quero que você entenda o poder que existe em uma oração liberada. Quando você ora livre das amarras, sua voz ecoa nos céus. Anjos se movem, situações mudam, o impossível acontece. Não porque você é especial, mas porque você está operando de acordo com as leis espirituais que Deus estabeleceu. Mas cuidado, o inimigo vai tentar te fazer voltar aos velhos padrões. Quando uma oração demorar para ser respondida, ele vai sussurrar: "Viu? Voltou tudo como era antes." Não acredite. Às vezes, a resposta demora não porque Deus não ouviu, mas porque há uma batalha acontecendo no mundo espiritual. Lembra de Daniel? Sua resposta demorou 21 dias por causa da guerra espiritual, mas ela veio. Outra coisa importante: pare de orar como se estivesse incomodando Deus. Ele é seu pai. Que pai se irrita quando o filho conversa com ele? Chegue com confiança, fale o que está no seu coração. Não precisa de palavras bonitas, ele entende até seus gemidos. E uma última revelação que mudou minha vida: toda vez que você ora de acordo com a vontade de Deus, já está respondido. A manifestação pode demorar, mas no mundo espiritual já está feito. Por isso Jesus dizia: quando orarem, creiam que já receberam. Não é pensamento positivo, é entender como o reino funciona. Quero te desafiar agora. Identifique o que tem bloqueado suas orações. Seja honesto com você mesmo. Tem mágoa? Libere perdão. Tem pecado escondido? Confesse. Tem medo? Entregue a Deus. Tem religiosidade? Abandone. Chegou a hora da sua libertação. Chegamos ao momento mais importante deste testemunho. Tudo que compartilhei até agora tinha um único propósito: preparar seu coração para a verdade que vou declarar agora. Uma verdade que tem poder para mudar sua história com Deus para sempre. A partir do momento em que você entende e quebra o que tem bloqueado suas orações, algo sobrenatural acontece. As vozes do inferno perdem força sobre sua vida. Aqueles sussurros de dúvida, medo e condenação começam a ficar cada vez mais fracos, até sumirem completamente. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. E a verdade é esta: você tem acesso direto ao trono de Deus através de Jesus. Não precisa de intermediário humano, não precisa de ritual especial, não precisa ser perfeito. Só precisa chegar com fé, sabendo quem você é em Cristo. Deixa eu ser bem claro. Não é uma corrente de oração que vai mudar sua vida. Não é uma campanha de 7 sextas-feiras. Não é um óleo ungido de Israel. Tudo isso pode até ter seu valor, mas se seu coração não estiver livre, se sua mente não estiver renovada, você vai continuar orando sem poder. O que destrava o céu é simples e profundo ao mesmo tempo: arrependimento genuíno, perdão liberado, fé ativa e comunhão íntima com Deus. Quando você tem essas 4 coisas operando na sua vida, suas orações se tornam mísseis espirituais que nenhuma força das trevas consegue interceptar. Eu sou prova viva disso. Depois que entendi e apliquei essas verdades, minha vida de oração nunca mais foi a mesma. Não estou dizendo que recebo tudo instantaneamente. Às vezes, a resposta vem rápido. Às vezes, demora. Mas eu sei que sou ouvido. Não tenho mais aquela angústia de falar com as paredes. Sei que meu Pai está atento a cada palavra e tem algo mais que preciso compartilhar. Quando você começa a orar com autoridade, com a certeza de que é ouvido, algo muda em você também. Você para de viver como vítima e começa a viver como filho. Para de mendigar e começa a herdar. Para de temer e começa a conquistar. O tempo do silêncio acabou na sua vida. Declare isso agora mesmo onde você está. O céu não está mais fechado para você. As comportas se abriram. O que estava retido está sendo liberado. Seus anos de clamor não foram em vão. Eram preparação para o que Deus vai fazer agora. Quero terminar dizendo: Deus nunca desistiu de você.
Mesmo quando você achou que ele estava em silêncio, ele estava trabalhando, preparando algo maior do que você pediu, algo melhor do que você imaginou. E agora que as barreiras caíram, prepare-se. Porque quando Deus começa a responder orações acumuladas, é como uma represa que se rompe. Vem muita bênção junta. Como prometi, vou fazer agora uma oração por todos que chegaram até aqui. Mas antes, quero que você faça algo. Escreve nos comentários: eu quero orar com poder. Isso não é só um comentário, é uma declaração de fé. É você dizendo para o mundo espiritual que não aceita mais viver sem respostas. Agora, onde você estiver, fecha seus olhos e vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu trago diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada lágrima derramada, cada noite sem dormir, cada clamor não respondido. Mas hoje, Senhor, declaramos que o tempo do silêncio acabou. Quebramos agora toda barreira espiritual que tem impedido as orações de chegarem ao Teu trono. Cancelamos toda palavra de maldição, toda incredulidade, todo medo. Declaramos perdão sobre quem nos feriu. Liberamos quem precisamos liberar. Confessamos que muitas vezes oramos como escravos, não como filhos, mas hoje isso muda. Recebemos a revelação do nosso lugar em Cristo. Somos filhos amados, herdeiros do reino e temos acesso livre ao trono da graça. Pai, abre o céu sobre a vida de cada um. Que a partir de hoje, suas orações sejam poderosas e eficazes. Que vejam respostas, milagres, portas abertas. Restaura a fé que foi roubada. Renova a esperança que morreu. Em nome de Jesus declaramos: o céu está aberto. As orações estão sendo ouvidas. As respostas estão a caminho. Amém e amém. Agora, se essa palavra tocou seu coração, compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que você sabe que está cansada de orar sem resposta. Alguém precisa ouvir isso hoje. Alguém está a ponto de desistir e precisa saber que há esperança. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala o que você quer ouvir. A gente fala o que você precisa ouvir para ser livre. Toda semana tem testemunho novo, revelação nova, verdade que liberta. E tem um vídeo passando aqui no card que vai te ajudar a crescer ainda mais espiritualmente. É sobre como identificar bloqueios espirituais na sua vida. Clica ali e continua sendo ministrado. Não esquece de deixar seu like se essa palavra edificou sua vida. Seu like ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem de libertação. Deus abençoe você poderosamente. Lembra, você não ora mais como escravo. Você ora como filho. E o céu está ouvindo. Até o próximo testemunho.